Eu tenho aqui duas convidadas muito especiais que são super competentes na função de planejar carreiras, de redirecionar carreiras. Você pode fazer esse programa comigo usando o nosso e-mail, tv@mesadenegocios.com.br ou então me seguindo lá no Twitter. O endereço é Inácia Soares. Deixei para vocês uma pergunta aí no bloco anterior, que é o desemprego, que atormenta tantos milhares de pessoas por aí afora. E muitas que eu encontro, que eu tenho a oportunidade de conhecer em eventos, me abordam dizendo: Inácia, o que eu estou fazendo de errado? Eu já mandei centenas de e-mails com meu currículo para um tanto de empresas e ninguém nem me responde, ou eu não sou convidado, ou se sou convidado, não passo das primeiras etapas do processo de seleção. Soraya, o que está acontecendo com essas pessoas? Primeiro tem que entender que os números do crescimento brasileiro estão sendo maquiados. O PIB ele está sendo muito mais divulgado pelas suas receitas líquidas do que pelas brutas. E a variação do crescimento do Brasil tem uma interferência muito grande da variação dos preços. Então, nosso produto interno bruto não está crescendo como declaram que está crescendo. Isso significa, se você está ouvindo falar que o Brasil está crescendo, está cheio de vagas, eu não estou identificando isso. Especialmente estudando um pouquinho mais de economia agora, entendendo esse panorama. Então, a primeira coisa, entender que as vagas não estão tão grandes e em tão alto volume como estão declarando. Então, você está no meio de um grupo de pessoas que também está procurando. As pessoas que estão conseguindo vagas hoje estão demonstrando claramente para as empresas que elas gostam do que fazem. Tem muitas pessoas que vão no desespero das contas penduradas, eu tenho filho para sustentar e tal. Elas demonstram que elas transparecem que elas estão muito mais interessadas na estabilidade do salário no final do mês. Só que o que ao empregador interessa é qual é o resultado que esse sujeito vai me dar com alegria, com satisfação, com qualidade. Ele não quer uma pessoa que entre só por causa da garantia do salário. Então, comece definindo no seu currículo em que eu sou bom, eu posso acrescentar em quê. Segundo, pense, se você está nesse momento de reflexão, o que é em você, como ser humano, você tem que melhorar. Às vezes é até parar com a autocrítica. Então, é um momento muito rico, muito especial para se pensar. E vendo, assim, essa ideia de que você vale a pena, apresente suas características. Eu sugiro que, quando enviar a carta do currículo, primeiro parágrafo, por que eu quero trabalhar nessa empresa? Visita o Google, lê jornal, busca tudo que ela tem de bom. Aí vai ter que fazer um currículo para cada empresa, aí claro, já vai dar um pouco mais de trabalho. Mas acontece que se ele ficar vendendo currículo, distribuindo currículo, como se fosse jornal, ninguém quer. Maria Lúcia, essa história de esparramar currículo aí, é um bom começo para quem está desempregado ou não? Eu concordo também com o que a Soraya estava dizendo. Eu recebo, às vezes, assim, currículos sem nada de objetividade, sem contextualizar para aquela empresa. Você vai mandar um currículo para uma vaga, para uma empresa, você tem que primeiro entender o que a empresa faz, quais são as crenças dela, que tipo de perfil de colaborador que ela quer trabalhando. As pessoas não fazem essa pesquisa. Elas têm um currículo padronizado, na maioria das vezes mal elaborado, que você olha assim e não entende o que a pessoa deseja. E pessoas, às vezes, assim, bem graduadas, com muita titulação. Será que, então, ao invés de, por exemplo, distribuir pela internet, que é fácil, 100 currículos, se ele fizesse 5, com mais cuidado, como vocês estão dizendo, seria melhor? Eu diria que ele realmente tem que direcionar, mandar currículos a esmo, como eles vêm fazendo. Isso não significa que as pessoas vão ler. Eu recebo dúzias de currículos e você tem interesse por aquele que está alinhado a alguma coisa que te chame a atenção, que desperte seu interesse por aquele candidato. Para isso, é preciso, Soraya, ter um desempenho bom num quesito que a Maria Lúcia citou há pouco, que é o marketing pessoal. A maioria das pessoas, e pela situação de desempregado, tem o que você também já lembrou aqui hoje, a autoestima baixa. Então, eu acho que eu não sou tão bom, tão competente, eu já chego desconfiado de mim para uma entrevista. Tem um jeito de lidar melhor com essa situação, que é de fragilidade mesmo? Tem. Eu só queria fazer um reforço de uma questão que você apresentou para nós. Manda 5 currículos bem feitos ou 100? Manda 100 bem feitos.
Então, não diminui a quantidade, não diminui a quantidade, aumenta a qualidade. E vagas.com está sendo mais procurado hoje pelas empresas. Tá? Entendi. A questão da autoestima, eu estou parecendo uma sacerdotisa aqui, mas eu tenho visto o seguinte, que quanto mais a pessoa tem algum tipo de convicção em Deus ou numa espiritualidade, essas pessoas, mesmo nos momentos teoricamente mais difíceis, elas têm uma convicção, elas têm uma segurança maior. Mas você sabe que eu concordo com você? É. Eu concordo plenamente. O lado espiritual, ele é absolutamente fundamental para tudo que a gente faz na vida. Tudo. E nós sempre relegamos esse lado Sim. ao momento em que temos tempo. Né? Não nos acompanha uma proposta espiritual na vida. E com isso a gente vai dedicando a carreira, vai fazendo cursos, troca de emprego. E se esquece que a sua sustentação não vem do bom emprego, nem do carro bacana, nem do salário mais alto. Ela tem que te acompanhar o tempo inteiro, né, Maria Lúcia? Você também joga a coisa um pouco para o lado espiritual? Como é que é? Eu gostaria mais de me ater a fatos e dados. Eu sou mística, né? Eu sou psicóloga, então eu gosto de algumas coisas assim, ligadas a esse lado mais filosófico, mas eu ainda prefiro fixar mais em fatos e dados, em evidências, tudo isso que vocês estão falando de uma forma mais voltada, de uma maneira mais científica. Até porque, para não ficar parecendo que é um projeto de autoajuda, que as pessoas criticam tanto e censuram tanto. Eu concordo integralmente com o que a Soraya está dizendo. A pessoa, quando ela se ama, quando ela se respeita, ela faz com que as pessoas no seu entorno também pratiquem, adotem esse tipo de comportamento, esse tipo de postura em relação a ela. E isso é possível, nós não precisamos falar de religião, vamos falar de física quântica, é energia, né? É energia pura. Eu posso, eu acredito no que eu quero da vida, eu tenho fé, eu tenho convicção, é física quântica, não é religião. Quer dizer, até não é nem religião, a gente não está tocando aqui em nenhuma igreja em particular, mas é algo realmente que possa nos acompanhar, seja que momento for. Voltando então para a nossa questão do desemprego, encontrar essas pessoas, possíveis empregadores, pessoalmente, vocês acham que é melhor do que mandar o currículo pela internet? Ou hoje são pessoas muito ocupadas, não têm acesso direto, você não consegue chegar e entregar o currículo lá para o coordenador da área que você sonha trabalhar? Como é que eu faço para vencer essa barreira? E eu sou desconhecido na empresa, um desempregado, quem é que vai atender? Como é que funciona isso? Tem um jeito de fazer essas coisas de uma maneira diferente? Existem técnicas para se fazer. Por exemplo, vamos tentar falar de pelo menos uma. Eu tenho grandes amigas proprietárias de empresas de recolocação, mas pessoalmente eu recomendo aos meus clientes que deem primeira atenção àquelas pessoas que pessoalmente se dirigem às organizações. Eu até falo com essas empresas, incentivem mais o empregado, esse candidato, a procurar o diretor da área, não necessariamente a área de recursos humanos. A área de recursos humanos hoje está tão enxuta que ela está funcionando mais como assessoria. Então, não há nenhum tipo de gafe em dirigir o seu currículo ao diretor da área que te interessa. Esses grandes sites, como você citou, eles funcionam mesmo, Maria Lúcia? Você acha que eles são um bom banco de dados para eu colocar o meu currículo lá e ficar mais tranquilo? Eu prefiro provocar de uma maneira mais assim... direta. Artesanal. Eu concordo com a Soraya. O ideal seria você descobrir o dono daquela vaga. Às vezes, os recursos humanos desconhece que existe uma vaga na empresa. E se não tem uma vaga? Mas eu estou imaginando o presidente da empresa, eu gostaria de montar uma área de logística. E se você mandar o seu currículo para o dono da empresa, ele pega o seu currículo e olha, um candidato de logística, aquela ideia que eu estava imaginando. Então, para isso eu tenho que ser bem relacionado, né? Você tem que ser... o tripé da empregabilidade, ele, né, tem 3 vertentes, que é conhecimento, competência e rede. Não adianta você ter conhecimento e não transformar isso em conhecimento aplicado, que é a competência. E não adianta ter essas duas coisas se não tiver rede. Ficar esperando o mundo te encontrar. Você cruza os braços e tem que me achar. É você que tem que ir para a rua. Tem que ir para a rua e provocar as situações. Uma das formas de provocar situações, outro dia uma aluna me mandou um currículo e ela, mas eu não vou colocar minha data de nascimento, não vou colocar minha idade, não vou colocar... Essas informações, nesse momento, não interessam. O que você tem que fazer no primeiro momento, quando você envia um currículo, é provocar um contato pessoal.
A partir do momento que você provoca esse contato pessoal, ninguém no mundo é melhor vendedor de você do que você mesmo. Esse debate continua. Você pode participar pelo telefone 31 3469 2531 ou então pelo e-mail ou também pelo Twitter. Daqui a 2 minutos estaremos de volta.